A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos secos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor: Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. E eles receberam vida e puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Deus, antes de tomar uma atitude, Ele faz uma leitura de você. O que estou dizendo é uma atitude direta de Deus pela vida. Nós temos que perceber que o que vamos fazer ou não vamos fazer, melhor dizendo, nós que temos que tomar cuidado com a ação que vamos fazer. Ou isso pode acarretar uma atitude pesada de Deus contra nós, ou melhor dizendo, contra o que nós podemos fazer. O Vale dos Ossos Secos nos mostra como Deus tem vontade de restaurar o que havia perdido. Ao mesmo tempo, nos mostra a consequência do que foi plantado. Isso era agora mostrado por Deus para que nós saibamos. Hoje, Deus age com total independência. A salvação, o retorno à vida desses ossos são porque Deus queria mostrar que o Senhor dos Senhores é Ele. Tanto que no capítulo anterior, que nos revela que Deus estava fazendo a reconstrução do templo e das cidades, o retorno de Jerusalém, por causa do seu próprio nome. Dize, portanto, à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Eu santificarei o meu grande nome, que, profanado entre os gentios,
o qual profanaste no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Ezequiel 36, versículos 22 e 23. O Vale dos Ossos Secos nos demonstra que Deus tem uma vontade enorme de restaurar o que há de perdido, aquilo que já se foi. Mas no nosso tempo hoje, nós podemos ver que o homem tem plantado o mal e não sabe mais o que é bom e o que é ruim. Na verdade, não é que não sabe. A sua mente maquiavélica, ela consegue viver uma vida longe de Deus, perto do pecado, vamos dizer assim, dentro do pecado, mergulhada no pecado, sem perceber que faz tudo ao contrário que o Criador mandou. Em Jerusalém, no entanto, naquela época, Deus tinha deixado e liberado para que as pessoas, os maus, os inimigos do povo dele, chegassem e tomassem conta do seu povo. Que tomassem ali, por quê? Porque o povo de Deus era desobediente. Porque o castigo de Deus é a consequência do que você faz. Deus, ele sempre agirá assim, porque ele sempre agiu assim. Deus criou todas as coisas para a sua adoração. Nós fomos criados para a adoração de Deus. Esse ponto da história e da nossa reflexão é um pouco complicado, porque eu que tenho fé em Deus, para mim é muito claro. Eu sou uma criatura que me tornei filho por adoção, por causa do amor que Deus tem e a alegria que Ele teve de me criar e me dar a oportunidade de existir. É assim que eu vivo a minha vida. Eu aprendi a não questionar Deus no sentido de criação, porque fez isso ou aquilo. Nós percebemos nos capítulos anteriores do livro de Ezequiel que Deus, Ele demonstra a sua vontade de trazer de volta o auge de Jerusalém, o momento em que Jerusalém estava soberana, estava flutuando em suas riquezas. O esplendor de Jerusalém, ele acabou por causa de um povo que não respeita o Criador e que vive uma vida completamente longe dos seus ensinamentos. Nós podemos perceber isso quando ouvimos Deus falando com os seus profetas e ordenando a eles que diga ao povo que eu os entregarei. Primeiramente, ele disse lá no livro de Jeremias que ele entregaria ao povo, né? Ali você vê o rei Zedequias mandando jogar Jeremias em uma cisterna. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, o filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Jeremias 38, versículos 5 e 6. Porque Jeremias tinha falado para o rei Zedequias que Deus ia entregá-los na mão do rei da Babilônia. E aqui no Vale dos Ossos Secos, nós vemos Deus querendo trazer de volta aqueles que foram mortos pelos soldados daquela época. Aí você se pergunta, por que Deus faz isso? Por que então deixar ele morrer lá para trazer aqui? Uma grande lição você pode tirar disso. Ou você pode ser uma pessoa que não acredita e tomar um outro caminho. Todas as pessoas que se afastaram de Deus e que se afastam de Deus são pessoas que tentam entender Deus. Se você procurar na história, você vai encontrar várias pessoas que hoje não acreditam em Deus porque começaram a questionar Deus à medida da sua infidelidade. Ou seja, eles não acreditavam em Deus e eram infiéis à sua própria vida. Porque quando você admite que você pode vir de alguma coisa que é surreal, que não seja assim, que você não foi trabalhado como o homem que trabalha o computador e criou o computador, né? Você não acredita que alguém criou você, você acha que você veio de alguma coisa extraordinária que aconteceu na natureza. A palavra de Deus, ela chama você como pecador, para que você possa voltar para o Criador. No livro de Jeremias,
Deus então entrega o povo, e o povo ele é destroçado pelos seus inimigos. Jerusalém é destruída, Judá é destruída, as fronteiras e as montanhas são tomadas pelos povos que queriam toda a riqueza do povo de Deus. Deus então entrega, mas você sabe por que entregou? Porque o povo de Deus desobedecia diretamente à ordem de Deus. Deus dizia ao seu povo: faça isso ou aquilo, observem as minhas leis, não questionem o que eu mando, apenas cumpra. E o povo abandonou todas as crenças, criaram deuses de pedra, ou de mármore, ou de qualquer outra coisa. E por causa disso Deus os entregou à morte, aniquilou o seu povo. E chegando mais perto aqui do Vale dos Ossos Secos, você pode perceber que já aqui em Ezequiel Deus fala sobre a reconstrução, que Deus daria sim a Jerusalém uma nova chance. Mas ele é muito claro quando ele diz assim: olha, eu não estou fazendo isso por causa de vocês. Aqui podemos ver que Deus, ele resgatou o povo dele por causa da autoridade que o nome dele dá ao povo. Quando o povo é chamado povo de Deus, isso tem muita força. Isso dá ao povo autoridade. E Deus então queria resgatar a autoridade do nome dele, colocando assim o povo no seu devido lugar. Eu quero perguntar para você hoje: como está você que diz que é crente, ou você que não é crente, como está a sua vida hoje no tocante à criação, daquilo que você entende por criação? Deus resgatou o povo da morte. Aqueles ossos que já não tinham vida, Deus resgatou e restaurou a vida, dando assim a oportunidade novamente àqueles que já não tinham mais vida, que já tinham passado a sua época, a sua geração. Deus os retorna, um povo que foi tirado das cinzas. O Criador queria nos mostrar que nos tempos futuros Ele também poderia fazer isso de maneira indiretamente, na questão de você entender que você precisa de respeitar as regras de Deus, de andar nos caminhos do Senhor. Deus está dizendo para você hoje: volte para mim, porque eu posso resgatar você. Está dizendo para você que nunca esteve perto dele: venha para mim, que eu posso sim, não está acabado, não acabou. Eu posso sim dar a você um futuro diferente do que você hoje vive. Em toda a história, a igreja, o povo de Deus, hoje falando igreja, ela se revolta contra o Criador. Sabe como? Fazendo com aquilo que Deus não quer que ele faça. Nós não estamos aqui para viver uma vida de qualquer maneira, ao nosso bem-estar, no sentido de fazer as coisas que achamos que é para o nosso bem-estar. Deus não, Deus quer tudo para o nosso bem-estar. Nós não, nós queremos aquilo que satisfaça os nossos desejos, os prazeres da nossa carne. Isso afasta o homem do Espírito que é santo. O Espírito de Deus é santo, ele não aceita isso. Você não pode viver com Deus fazendo essas coisas. Por mais que pensemos que nós podemos nos livrar de certas coisas, Deus nos fala que se nós não estivermos com Ele, não atentarmos para a sua lei, nós jamais faremos o que Ele quer. E Deus nos dá a oportunidade então de pensarmos e fazermos o que queremos. Aí você me pergunta: por que Deus faz isso? Porque Deus então não nos obriga a sermos o que Ele quer que sejamos. Podemos, por muitas vezes, fingir que acreditamos nessas coisas. Podemos fingir que acreditamos nas histórias que a Bíblia conta. O medo nos traz uma nostalgia, ou seja, uma lembrança de alguma coisa que vivemos. Alguma morte muito trágica, ou algum momento muito triste de nossas vidas. E isso nos leva a um momento de lembrar de alguma coisa ao ponto de querermos viver isso com menos dor. Muitas vezes lemos a Bíblia como se estivéssemos lendo um livro de historinhas.
O Vale dos Ossos Secos mesmo, para muitos, como se fosse uma historinha. Para mim, aquilo ali aconteceu como está escrito. Duvidar disso é varrer de mim a minha fé. O Vale dos Ossos Secos nos traz muita lição. Muitas pessoas estão assim por dentro, sem vida, como aqueles ossos. Muitas pessoas não conseguem refletir a vida que têm. Vivem como se não tivessem vivos. A falta de conhecimento da palavra de Deus nos leva à falta de fé. Nós temos muitas vezes falado uns com os outros de maneira tão, vamos dizer assim, fria, que nos tornamos frios de verdade. Às vezes somos realmente frios e precisamos nos esquentar no sentido de nos converter. Às vezes fomos numa direção tão contrária ao que a Bíblia fala que tomamos uma atitude de não querer que aquilo seja verdade, porque senão nós estaremos terrivelmente perdidos. Eu quero te contar uma coisa aqui. Se você pensa assim, você está mesmo terrivelmente perdido. Se você prefere acreditar que a Bíblia fala de coisas que são historinhas, você está sim terrivelmente perdido. O Vale dos Ossos Secos, naquele momento, a igreja, o povo de Deus, estava derrotado fisicamente. Todas as suas terras, todos os seus lugares de adoração, o templo, aonde Deus usava para que o homem pudesse se achegar a Ele através dos seus sacrifícios, mais perto, com mais intimidade, estavam destruídos, profanados, jogados ao chão. E se você for ver, a igreja de Deus, o povo de Deus é que tinha feito isso. O povo de Deus, ele tinha se entregue ao pecado ao ponto de não mais poder adorar a Deus, porque Deus já não estava mais aceitando a sua adoração. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração. Não me supliques, porque eu não te ouvirei. Jeremias 7, versículo 16. Deus, antes de trazer o povo de volta, através da ressuscitação daqueles ossos secos, Ele mostrou ao homem, ao povo dele, que havia sim uma chance daquilo não acontecer. O povo, ele estava completamente desligado do seu propósito de adorar aquele que o criou. Nós podemos ver que eles chegaram ao ponto de Deus dizer para os profetas que o obedeceram e que obedeciam ele no momento daquilo tudo. Deus chegou ao ponto de dizer para eles que não ia mais ouvir a oração deles a favor do povo. Eu queria fazer uma pergunta para você: em que patamar você está diante de Deus? Olha, seria muito triste se Deus dissesse para alguns dos seus profetas: não ore mais por essa pessoa, porque eu não vou mais ouvir a sua oração. A verdade é que se Deus não traz de volta o remanescente depois dos ossos secos, a verdade é que eu e você hoje, nós poderíamos ser incrédulos ao ponto de vivermos um apocalipse, uma coisa assim fora do comum, fora daquilo que Deus preparou, daquilo que Deus realmente criou e mostrou para a sua criatura e o seu filho adotivo, como eu, por exemplo. Eu não sei, será que eu vim do remanescente? Eu sei que o remanescente é o que fez e o que faz eu estar aqui disposto a adorar e estar sempre na presença de Deus. Meu querido,
agora, no final desse vídeo, eu queria fazer um convite a você. Não deixe que as coisas que nos distraem no nosso dia a dia, afastem você do Criador, aquele que fez você, a pessoa que você é. Sem o remanescente de Israel, sem Deus trazer de volta Israel naquele tempo, se você ler o texto com atenção, você vai perceber que Deus então resolve dar uma nova chance ao seu povo. Talvez, se isso não tivesse acontecido, nós hoje não teríamos a oportunidade de acreditarmos em Deus como acreditamos hoje. Toda essa história bíblica, ela tem uma escada, um degrau. São etapas em que Deus nos mostra como Ele resolve então criar e dar continuidade àquilo que Ele planejou lá atrás. Mas para isso você tem que renunciar muita coisa, você tem que deixar de querer saber muita coisa que você acha que é o dono disso ou daquilo, que você é o tal. Deus não dá a você, nem dará a nenhum homem um poder absoluto. Nabucodonosor, quando matou o povo de Deus, Deus deu a ele a palavra de servo. Deus chamou Nabucodonosor de servo. E nós sabemos que ele era inimigo primordial dos israelitas. Essas coisas que Deus faz não nos vamos dizer assim, não é de nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é buscarmos uma compreensão para que possamos chegar aos pés de Deus e dar a Ele, sim, a autoridade máxima sobre o que somos. Eu quero dizer uma coisa para você neste momento. Deus quer que você se achegue a Ele, que você se ajoelhe e diga: eu quero te servir de todo o meu coração. Eu quero ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que tenho preparado para vós desde a fundação dos tempos. Deus quer ouvir, você quer ouvir isso de Deus, tenho certeza disso. E Deus quer falar isso para você. Que Deus nos abençoe. E que esse conteúdo possa, sim, ser mostrado para tantas outras pessoas que não têm ideia do que realmente Deus quer para elas. Seja hoje pior do que você será amanhã. Porque cada dia que você vive aqui, você tem que tentar melhorar. E você só vai conseguir melhorar se você gravar o que aconteceu hoje, no sentido de você querer mudar para melhor. Que Deus nos abençoe. E quero chamar você para a família, você que ainda não se inscreveu no canal. Se você gostou do conteúdo, por favor, se inscreve aqui. Dê uma olhadinha na descrição do vídeo, tem alguns links ali que você pode ler a definição do que é, para que você clique ali e possa ser ajudado de alguma forma. Que Deus nos abençoe e que possamos sempre estar juntos, porque lembre-se, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Que Deus assim nos abençoe e até um próximo conteúdo. Fui!